para não esquecer. Sejam oficialmente muito bem-vindas, né? Eu fico muito feliz de recebê-las todas aqui. E hoje é um dos dias que eu estou mais feliz ainda, tá? Porque a gente tem uma convidada incrível, sensacional, que eu até então não conhecia, né? Tive a oportunidade de conhecer, e aí ela foi super gentil, gente, super, super, super. Quem dera todo mundo que a gente conversasse fosse assim, né? Tão carismática, tão gentil. E aí ela topou assim de pronto vir contribuir com a gente nessa comunidade aqui. E eu fiquei muito feliz, que é a Leide, né? Eu nem sei se pode chamar de Leide, né? Pode e deve. Ah, então tá ótimo. Então a Leide vem contribuir com a gente aqui hoje nesse tema que para mim também é tão importante, né? Enfim, apesar de do Miguel não ser da área da saúde, mas como a gente trabalha muito com a área da saúde, então essa questão de aumentar a percepção do valor sobre o nosso trabalho, isso para mim é muito importante. Então, Leide, seja muito bem-vinda mesmo, a casa é sua, tá ok? Toca aí, enfim, eu estou aqui só observando e aprendendo contigo também. Primeiro, quero agradecer muito a você por ter feito o convite, a Tati e outras pessoas também que me indicaram meu nome para estar aqui. Estou muito feliz, muito honrada. Quero contribuir com vocês para aumentar ainda mais a percepção de valor sobre o serviço, sobre o trabalho. Mas antes de eu me apresentar, eu queria conhecer um pouquinho mais de vocês para eu entender assim, como que eu vou dar exemplo. Eu sei que a Tati é fono, a Andriele também. Mas a Eliane e a Ida, eu não sei. Vocês são fonos, psicólogas, TO, me conta. Bom, eu sou Ida, sou fono, aqui de Telêmaco Borba, no Paraná. E trabalho, o que eu atendo basicamente são crianças autistas, bem na área de linguagem, comunicação alternativa, aumentativa. E já estou na área há muitos anos. Muito prazer. Oi, não entendi. Muito prazer em conhecer. Essa é meu. E a Eliane? Então, sou fisioterapeuta, mãe de uma criança autista. Eu e meu esposo recebemos diagnóstico tardio e atendo várias crianças e adolescentes no espectro também. Perfeito, prazer, Eliane. Chegamos. Obrigada. Vamos lá, então. A Tati abriu a câmera? Abriu para dar oi ou abriu só para abrir? Ah, então tá bem. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela para a gente começar. Agora, eu não vou conseguir mais ver vocês, tá? Porque a minha segunda tela está com problema. Então, por favor, Miguel, se tiver alguma pergunta no chat, você pode me falar? Combinado. Porque eu dei esse azar. Mas não vai atrapalhar a gente em nada. Então, a gente vai falar hoje sobre estratégias de comunicação para aumentar a percepção de valor sobre o serviço ou o produto de vocês, o serviço que oferecem. No caso, eu sei que a maioria são os atendimentos. Então, muito prazer, eu sou a Leide. Meu nome é, na verdade, Leidiane, mas todo mundo aqui pode me chamar de Leide. Eu sou fonoaudióloga apaixonada por linguagem, seja linguagem infantil, linguagem adulto, linguagem é comigo. E aí, além da clínica, eu também tenho um clube de assinaturas, que é o Criança Tagarela Clube, um clube de assinaturas que entrega todos os meses recursos prontos para fonos, e a minha missão é transformar a forma como a gente se comunica, seja a comunicação com os pacientes, seja com as famílias, com os nossos colegas, e aí para que cada serviço ele tenha ali um impacto, uma percepção de valor muito maior. Alguém quer falar? Alguém está me chamando? Não? Ah, perdão, eu achei que eu tinha ouvido alguém me chamando. Vamos lá. O que a gente vai falar hoje? Então, eu pretendo mostrar para vocês como que a comunicação ela influencia nessa percepção de valor e o que é essa percepção de valor. Ensinar algumas técnicas que vocês vão poder aplicar
no online e no presencial, trazer prática, porque conhecimento sem prática não serve para muita coisa, e vocês vão sair daqui já com um plano, umas primeiras metas para já trazer algumas mudanças. Mas antes da gente começar, eu quero trazer um presente para vocês. Ah, que coisa boa. E aqui eu tenho duas opções. Você vai poder escolher e eu quero que vocês coloquem, por favor, nos comentários. Eu tenho aqui o presente número 1, essa bela caixa azul com esse laço. E eu tenho aqui o presente número 2, que está dentro dessa sacola preta, amassadinha, mas tem, cada embalagem dessa tem um presente. Você escolhe o presente que está na caixa 1 ou na sacola 2. Deixa eu voltar aqui para ver a interação de vocês. Todo mundo está escolhendo um, né? Muito bem. A Ida, acho que a Ida está ali, ó, pensando. Vamos ver por que a Ida escolheu o 2. Eu não tô conseguindo escrever, tá? Mas com certeza seria 1. Perfeito. E aí, eu vou acabar de presenteá-las com o que cada uma escolheu. E aí, acho que talvez essa embalagem tenha enganado um pouco, porque dentro da embalagem 1, se você não é mãe, assim como eu ainda não sou, o número 1 não vai ser assim um presente tão atrativo. Mas o número 2, um anel de brilhantes, gostaríamos, não é mesmo? Que estava dentro de uma sacola, ali toda amassada, já é um presente muito mais atrativo. O que eu quero trazer com isso? Eu quero chamar a percepção que a nossa comunicação, a forma como a gente se coloca no mundo, ela é uma embalagem. Ela é algo que vai trazer no outro essa percepção do eu quero esse, eu não quero esse. Por mais que, às vezes, a gente ache que é injusto a gente ser julgado, talvez não pela nossa capacidade técnica, mas da gente parecer ser boa, infelizmente ou felizmente, essa é a realidade. E aí, obviamente, eu não quero que nenhuma de nós seja uma caixa azul com uma chupeta dentro, ou seja, parecendo muito boa com um presente ali meio duvidoso. Eu quero, na verdade, que cada uma seja uma caixa azul com um presente, com uma técnica muito boa. Tá bem? Então, a percepção de valor percebe que ninguém sabia o que tinha dentro de nenhum dos embrulhos, mas a percepção de valor que essa caixa aqui traz faz a gente desejar essa caixa. E é isso que conjunto de técnicas de comunicação alinhada à imagem e postura faz com a gente. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tá bem, qualquer coisa, me chama que eu não tô vendo vocês. Então, vamos lá, o que é essa percepção de valor, então? Vocês já tiveram, deixa eu voltar aqui, porque eu gosto de interação, gente, eu tô com esse problema aqui na minha segunda tela, mas vamos interagindo. Vocês já pararam para pensar, ou vocês já se pegaram assim, pensando, que, nossa, eu entrego tanto no meu trabalho, mas parece que as pessoas não percebem isso? Parece que as pessoas não valorizam? Já aconteceu? Me conta aí no chat. Vou abrir para acompanhar vocês. Sim ou não? Eu acho que todo mundo, Leide, não só eu participo de grupo de contadores, onde todos os contadores se sentem desvalorizados. Eu também sou advogado e eu também participo de grupo de advogados, onde eles também se sentem desvalorizados. Vejo as fonos, as físios, TO, as nutras, psicos, também com esse mesmo sentimento. Eu acho que esse sentimento é um sentimento geral, não é só da área da saúde, sabe? Eu acho que é meio que geral de todo mundo. E por que será que isso acontece? A Tati também falou que sim, a Débora falou que sim, a Andriele falou que sim. E hoje a gente vai começar a entender o porquê, obviamente que muitas vezes
não é só uma causa, mas a gente vai tentar aqui descobrir e mudar, aprimorar essas causas, tá bem? A Roberta falou, quando eu atendo, não, mas antes do paciente chegar até mim, sim. Então, percebe, ó, Roberta, talvez o seu produto, o seu diamante está maravilhoso, mas a embalagem, o conjunto ali de coisas que faz essa pessoa chegar até você está precisando de um up, de uma reforma. Então, vamos descobrir que reforma que é essa que a gente pode fazer. Deixa eu voltar aqui. Então, o que é essa percepção de valor? E isso não é sobre quanto você cobra pelo seu trabalho, mas sobre o quanto o cliente percebe que vale pagar. Então, tem alguns elementos que eles constroem essa percepção de valor sobre o nosso trabalho. Clareza, confiança, a confiança que eu mostro para o outro. Será que quando eu converso com a pessoa, eu mostro para ela confiança? Eu estou confiando em mim mesma, no meu trabalho, no meu poder de levar uma transformação, de entregar um resultado para aquela pessoa, ou eu estou meio em dúvida também sobre a minha própria capacidade? Sobre a experiência que a pessoa vai ter ao passar pelo nosso atendimento. Aqui eu vou falar atendimento porque eu imagino que todas façam atendimentos, e todos, né? Se tiver alguém diferente, vocês podem me falar também. E sobre a emoção, quais são os sentimentos que eu gero quando essa pessoa está entrando em contato comigo, com o meu trabalho, com o meu serviço. Calma que a gente já vai se aprofundar. Então, a gente tem a comunicação como o pilar de uma percepção de valor, porque vocês podem notar que o valor é algo que ele precisa ser percebido. A gente precisa mostrar para o outro. E como? Com um conjunto de coisas e técnicas que a gente vai abordar aqui nessa aula. Percebem também que a comunicação, ela é uma coisa quase que invisível, porque ela é o conjunto de coisas que eu faço. Claro que a gente também tem a comunicação visual, que é o quê? Como a gente se apresenta e como o nosso ambiente se apresenta. Imagina só se aqui atrás tá tudo bagunçado, com roupa jogada para o alto, eu tô descabelada, não passei nem um batom para ver vocês, gente, eu passo até perfume, tá? Eu sei que vocês não vão sentir o meu cheiro, mas eu vou sentir o meu cheiro. E aí, por eu estar sentindo o meu cheiro, a minha confiança fica diferente para falar com vocês. Já pararam para pensar sobre isso? Que às vezes a gente precisa trazer elementos que, para nós, vão trazer essa confiança. E aí, ela vai gerar, né, a comunicação, um impacto na confiança, na credibilidade, e vai influenciar diretamente na decisão de compra e na adesão ao tratamento e ao serviço. Vamos começar falando de erros já para vocês ir anotando. E aqui, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. A gente precisa ser muito sincera com a gente quando a gente está assistindo uma aula, quando a gente está fazendo uma análise. Porque se a gente não tiver essa sinceridade para perceber o que a gente pode melhorar, a gente não vai conseguir melhorar. Então, quero ver quem é que tem coragem, mas precisa ter coragem, para quando eu falar aqui algum erro, colocar nos comentários, assim, eu faço 1, eu faço 2. Combinado? Então, tá bem. Na verdade, vamos colocar eu fazia, que a partir de hoje ninguém vai fazer mais. Vamos lá. Falar em excesso de técnica. E aqui, o Miguel trouxe o exemplo dos advogados, né? Meu marido também é advogado, então eu tenho conhecimento de causa. Advogados, normalmente, também, né? Por mais que não sejam da área da saúde, são pessoas que gostam de falar em excesso de técnica. Estou certa ou estou errada? Certíssima. Gente do céu, às vezes eu não entendo. Contador também. Mas contador, eu dou um desconto, porque realmente são coisas muito complexas. E não estou falando que você faz, tá? Mas, no geral, a gente tem profissionais que falam muita técnica, muito tecniquez, muito vocabulário difícil. E aí o outro não entende.
Claro que a gente precisa usar o nosso vocabulário, a gente precisa usar os termos técnicos, porque somos técnicos, somos profissionais, mas aí vem o pulo do gato, porque aqui a gente fala o eu, mas a gente também fala como resolver. A gente pode trazer o vocabulário técnico, mostrando o domínio, mostrando o que a gente sabe, mas a gente junto pode emendar numa explicação leiga para esse assunto. Então, eu posso falar assim, olha, seu filho, ele tem um transtorno do processamento auditivo central. Aí, nessas horas, os pais falam assim, hã? Nem sabem do que se trata. Aí eu falo, que nada mais é do que ele ouve o som, mas ele não está entendendo, ele não está processando muito bem. Percebe que eu trago aqui a técnica, mas eu trago junto a explicação, e eu nem espero perguntar, porque eu não espero que um leigo saiba desse assunto. Eu preciso saber que o meu vocabulário técnico é da minha área. E aqui vem um grande problema já de comunicação dentro da saúde. Quando a gente fala muito tecniquez, o outro não vai entender. E o que a gente não entende, a gente não faz. Se eu preciso que você siga uma orientação e você não entendeu a minha orientação, você não vai fazer. E você também não vai achar, muitas vezes, que eu sou boa no meu trabalho, porque você não está entendendo nada que eu estou fazendo. Alguém faz isso aqui. Deixa eu ver. Volta lá. Vamos ver. Meu problema é quando falo valor. Eles somem. Miguel falou que ele não faz. Eu acho que você também não faz, porque você tem cara de ser bem didático. Agora, então, eu vou propor para vocês um exercício. Pensa num tema, num assunto não, num termo da área. Então, a gente tem fono aqui. Desvio fonológico, fisioterapeuta. Não sei, alguma torção, não é entorse, né? Não sei, gente, desculpa. Mas pensa num termo comum da área. E agora, coloca aqui no chat para mim uma explicação básica, simples desse mesmo termo. Que vocês estão falando que vocês não fazem, então vamos exercitar. Enquanto isso, eu vou tomar minha água. Eu vou colocar o meu. Desvio fonológico. Falar desvio fonológico. Trocas na fala. E aí, gente, ó, vocês podem interagir, por favor, hein, que a gente vai ter muita prática hoje. E aqui eu gosto de sacudir as pessoas. Eu acho que vocês estão com vergonha, né? Eu acho, não sei. Tá bem, vou seguir. Ah, não, a Débora me salvou. Amém, Débora, obrigada. A Praxia escolheu um termo difícil, a Andriele também. Dificuldade no planejamento da fala, muitas vezes a dificuldade em planejar os movimentos para conseguir executar, para conseguir fazer. A Andriele foi ainda mais sucinta, bem parecida com a Débora também, mas mais curta. Dificuldade no movimento da fala. Show de bola. A Roberta, velocidade de processamento, é o tempo que demora para entender uma informação que ele recebe e respondem. Muito bem, arrasou. Quando a gente está pensando comunicação com os nossos pacientes ou pais de pacientes, eu gosto muito de usar uma analogia que é a seguinte. Sabe o guia turístico? Quando a gente está ali passeando num lugar novo, um lugar que você não conhece, não sabe nada, não sabe para onde vai, não sabe para onde olha. O guia turístico, ele não serve para isso. Para te guiar, para te mostrar o porquê das coisas, falar para onde vocês estão indo, aonde vocês estavam, aonde vocês estão. Nós somos os guias turísticos dos nossos pacientes, dos nossos clientes, dos pais dos nossos pacientes. A gente precisa estar o tempo inteiro mostrando para ele aonde a gente está, para onde a gente está indo, por que a gente está aqui, o que a gente está fazendo. Não é o que o guia faz, fica lá
Olha, gente, aqui tem uma história, aqui tem não sei o quê. É isso. Se a gente pensar, se a gente tiver em mente que a gente é o guia turístico do nosso paciente, dos pais dos pacientes no nosso tratamento, a gente vai melhorar muito já em termos de clareza de comunicação. Seguimos. Deixa eu voltar lá. Outra coisa, esse aqui é muito clássico de profissional da saúde. Não mostrar os benefícios práticos do trabalho. É aquela coisa que aparece alguém falando assim: oi, você atende criança com atraso na fala? Aí você responde: oi, eu atendo sim. E aí você manda já o valor. Quem que responde assim? O que eu indico? O que é interessante? Porque aqui a gente fala o problema e fala a solução. Deixa eu ver, tivemos alguém antes de eu continuar. A Débora. Então, Débora, vamos lá. Mas não, a Carol também. O que acontece? Quando a gente faz isso, a gente não está agregando valor nenhum. Provavelmente, quando uma pessoa entra em contato comigo, ela já entrou em contato com várias outras profissionais, porque não é isso que a gente faz. A gente não manda mensagem para um tanto de gente quando a gente quer procurar um serviço, não é? E aí, normalmente, a gente escolhe quem? Quem melhor nos atendeu. Quem melhor entrou ali em contato, por exemplo. Eu pergunto, que interessante, obrigada por entrar em contato, mas me conta, por que você está procurando fono para o seu filho? O que ele tem? Aí a pessoa vai lá e me conta. As mães, se vocês trabalham com criança, elas se sentem acolhidas, elas vão se sentir ouvidas de poder contar, vai falar, nossa, que profissional, já está se interessando pelo meu filho, antes mesmo de conhecer, antes mesmo de eu pagar essa pessoa, ela já está perguntando. Então, você pergunta, por quê? Me conta melhor, como que eu posso te ajudar? E aí a pessoa vai lá e conta, às vezes ela manda áudio, às vezes ela manda um textão, porque ela quer ser ouvida, ela está com uma dificuldade. E aí a gente vai lá e responde, eu atendo sim. Não, né, gente? Por favor, não respondemos assim. Sim, realmente, a gente fala alguma coisa sobre o caso. Realmente, você está muito certa em procurar atendimento por conta disso, disso, daquilo. Faz muito sentido. Vou te contar como eu trabalho, para ver se faz sentido para você. E aí, você conta. Eu já ganhei um paciente assim, tá? Um não, provavelmente mais que um, mas teve um específico que era um caso, e eu, por exemplo, gosto muito que os pais participem dentro da sessão. E aí, eu contei, olha, eu vou te contar como que eu trabalho, para mim é muito importante a participação da família. No primeiro encontro, a gente vai fazer X, Y, Z, eu vou pedir para você entrar na sessão, porque eu quero que a sua filha se sinta confortável, e eu entendo que ela não me conhece, eu sou uma estranha para ela, eu tenho total conhecimento sobre isso, mas a gente vai de uma forma muito respeitosa. Desenvolvi ali o meu texto. Vocês acreditam que foi assim, nossa, é isso que eu estou procurando, porque eu passei por outro profissional, e aí a minha filha ficava com muito medo, e não sei o quê, e eu estou um pouco receosa, e porque ela ficava, a profissional exigia que ela entrasse sozinha, é uma criança de 3 anos, sabe? E aí, contexto de como funciona o meu trabalho, a pessoa já se sentiu o quê? Acolhida, de entender. Porque nós sabemos como funciona o nosso trabalho. O outro não sabe. A gente está acostumado muito com o modelo médico, que você vai lá, faz uma consulta. Médico, as pessoas já sabem muito o que é em relação à área da saúde. Mas quando é terapêutico, a gente precisa trazer essa explicação. E aí, a gente acaba também não mostrando os benefícios daquilo, do nosso trabalho, que é o quê? O seu filho tem atraso na fala. Quais são os benefícios dele fazer atendimento com fono? Ele falar melhor? É um benefício, mas e se eu falar assim, nossa, você vai poder desenvolver um diálogo com seu filho, eu entendo que você quer que seu filho se sinta incluído, que você, de repente, pode estar preocupado dele estar sofrendo bullying.
São coisas que as mães vão trazendo para a gente vai mostrar o benefício do nosso trabalho a partir daquilo que ela está trazendo. Ai, nossa, meu filho está com dificuldade na escola. Quem é mãe, quem é pai sabe, eu não sou, mas eu convivo muito, que é um desespero quando a criança não está indo bem na escola. E aí, como que a criança se sente também mal? E aí a gente traz a nossa comunicação, isso, já logo no primeiro impacto, logo no primeiro contato. Por quê? Quando a gente está procurando atendimento, a gente quer também alguém que vai falar com a gente, que vai dar atenção, não é assim? E às vezes a gente, porque está com pressa, responde de qualquer jeito, e aí a pessoa vai embora. Né? A partir de hoje não faremos mais isso, faremos de outro jeito. Erro, deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa no chat. A Roberta falou que sempre procura um motivo, pergunta o motivo de estar buscando atendimento. Muito bem, parabéns. E quem não pergunta ainda, a partir de hoje vai perguntar script para vocês anotarem. Entrou em contato, vai perguntar por que está procurando atendimento. Quando contar, você vai fazer algum comentário que reforce aquilo e logo em seguida você vai falar, então eu vou te explicar como funciona o meu trabalho para você ver se faz sentido. Explica e pergunta. A Ângela falou. O problema é a equipe de assistente fazer a recepção. Pois é, por isso que a gente tem que investir muito tempo em treinar as pessoas que trabalham com a gente. Eu confesso que eu ainda não tratei uma pessoa para me ajudar no clube por conta disso. Porque eu ainda não estou com tempo para fazer esse treinamento. Mas ajuda você fazer, de repente, um script e deixar com a pessoa. Do tipo, ela perguntou X, você responde Y. Ela perguntou Z, você responde A. E aí, obviamente, vai instruindo, a gente precisa investir tempo em fazer esse treinamento. Não é uma coisa porque as pessoas não vêm sabendo já a comunicação, gente. Infelizmente, eu acho que é uma coisa que deveria ser ensinada na escola, mas não é. Muitas vezes a gente manda mensagem, o médico X atende, porque você viu no catálogo que ele atende tal coisa, não tem vaga. Assim, nesse... Ou, eu gostei dessa blusa, tem do tamanho P? Não tem. Por que não oferece outra? Né? Postura, número 3, postura insegura ou fria. Essa aqui também acaba pegando muitas pessoas, e aqui a gente cai muito no... Você acredita no seu trabalho? Porque eu sei que é muito comum, às vezes, a gente cair com dúvida. Será que realmente eu sou boa naquilo que eu faço? E eu sei, né, gente? Infelizmente, mulher é um negócio que bota minhoca na cabeça, né? O bicho que nasceu para ser inseguro é a mulher que fica com minhoca na cabeça. Homens também, mas mulher, no geral, é muito mais. Então, treinar a postura, treinar como que você vai ficar para responder o outro, é muito importante. Por quê? Porque imagina só se eu estou aqui falando assim com vocês, ó. Oi, gente, então, a gente vai ter aula. Aí você está atendendo seu paciente, você está assim. Então, vou fazer sua anamnese. Ou você está aqui o tempo inteiro, eu nem olha. Quer me matar, e a pessoa não nem olhar. Gente, eu fico muito brava. Então, essa postura insegura, ou também muito distante, muito fria, muito ali, nem olha para a pessoa. Isso traz uma frieza, traz uma falta de proximidade. E pensando na gente, como a gente gosta de consumir com pessoas, né? O serviço das pessoas, a gente gosta da proximidade. Hoje eu fui fazer um exame, e aí o médico, eu falei assim, gente, esse é o segundo médico mais simpático que eu já vi na minha vida. Eu amei esse médico. A primeira é minha ginecologista, que eu me sinto BFF dela toda vez que eu vou. E isso me traz, assim, uma coisa que agora eu só vou em médico que ela indica. Porque eu confio no julgamento dela. Olha só, você ter uma relação de proximidade tão grande com um profissional que te acompanha,
que você pode opinar, que esse profissional vai poder opinar em outros médicos que você vai ir. Eu escolho isso porque eu confio no julgamento dela e porque eu me sinto muito próxima pela postura dela e pela forma como que ela me acolhe, ela vai me receber na recepção, ela sempre me atende na hora. Fala assim, gente, eu nunca conheci uma médica como essa, né? Porque atender na hora é uma coisa rara. Continuando. Alguém aqui vai atender com postura assim? Sem passar uma makezinha no rosto, básica? A Andriele levantou a mão. Eu gosto de pessoas assim, que falam, que fazem as coisas. Mas não vai fazer mais a partir de agora. Vamos lá. Número 4. Essa aqui, gente, por favor. Quem está anotando, quem está com papel, quem está com caneta, anota, passa a marcar texto. Não explicar o motivo de fazer o que está fazendo. Isso aqui, para mim, eu acho que é o pior de todos os erros. Você está lá. Eu aprendi muito. Logo assim que eu me formei, aconteceu uma coisa que eu acho que é o pavor de quem acabou de se formar. Eu atendi um pacientinho que entrava na sala, a mãe, o pai, a avó e a criança. Pensa, você acabou de se formar. E eu, obviamente, na época também não tinha autoridade suficiente para dizer, olha, vai entrar só uma pessoa, porque eu tinha acabado de me formar, estava insegura ainda para bancar isso. E só que, claro, que me causava muito pavor, muito pânico. Na época, eu falava, meu Deus, tá todo mundo aqui me vendo, me julgando, vendo tudo que eu estou fazendo. Mas isso me trouxe uma coisa muito boa, que foi justificar tudo que eu estava fazendo e o motivo de eu estar fazendo. Porque, para os olhos de uma pessoa leiga, por exemplo, quando eu estou ali brincando, estou ali estimulando a criança, a pessoa pode falar assim, nossa, mas meu filho não fez o que ela queria e ela não falou nada, ela não obrigou ele a fazer, é muito banana, né? Sei lá. Tá falando é banana. Mas aí eu explico, olha, agora eu tô dando o tempo dele para ele processar, para ele responder. Então eu ia, tudo que eu fazia por uma questão de insegurança, não a questão certa, mas eu desde sempre sabendo técnicas de comunicação, né? Então disfarçava muito bem. Eu ia ali explicando para essa família por que eu estava fazendo. E, gente, eu acho que essa família virou uma das maiores fontes do meu trabalho. Do tipo assim, já voltaram várias vezes, já me indicaram vários pacientes. A criança evoluiu muito porque a família estava muito bem orientada. O pai da criança brincava que a mãe virou eu, que é a mãe da criança ficava estimulando em casa igual eu fazia. Por quê? Porque eu tinha isso de ficar explicando muito tudo que eu fazia. Claro que a gente não precisa fazer em excesso, mas eu acho que a gente peca muito enquanto profissional da saúde de não explicar o porquê das coisas. Por que você começa com uma avaliação? Já que a mãe já te falou que o problema é só no R. Né? Por que a fisioterapeuta começa com a avaliação, já que a mãe falou que é só a criança que não está engatinhando e deveria estar? A família tem esses questionamentos, ué, mas eu já falei qual que é o problema, para que tem que avaliar? Eu explico por que eu vou fazer uma avaliação. Vai que tem mais coisa que você não está vendo. Não é? Então, trazer isso para essa família. Por que eu fiz a avaliação? O que eu avaliei? O que eu estou observando? Por que eu observei isso? O que isso me trouxe? Por que a gente vai fazer assim? E por que a gente não vai fazer assado? Por que eu gostaria que você entrasse na sala? Por que eu não gostaria que você entrasse na sala? A gente pode ter inúmeras condutas terapêuticas, mas a gente tem que saber explicar cada uma delas, e a gente tem que explicar. Porque, vocês sabem por que nasceu a mitologia grega? Eu já ouvi algumas pessoas falando isso, não sei se é verdade, tá? Agora eu posso estar propagando aqui uma fake news, mas eu adorei a explicação. É porque as pessoas não tinham explicação para as coisas. E o cérebro humano, ele gosta de saber. Ele tem uma dificuldade com não saber, com não entender. E aí, quando ele não entende, quando as pontas estão soltas, abre brecha
para a pessoa não confiar no nosso trabalho. Eu nunca tive problema de profissional, de pais que não confiavam no meu trabalho. Porque eu sempre expliquei tudo que eu estava fazendo. Mas se eu não explico, por exemplo, hoje a criança estava mais para baixo. Eu trago muito exemplo de criança, porque eu atendo muitas crianças, tá? Hoje a criança estava mais para baixo, não estava muito colaborativa, então a gente fez uma atividade mais livre. Beleza? É uma escolha sua profissional. Por que que você fez essa atividade mais livre? Eu vou lá e falo para a família. Olha, porque para mim é muito importante que ela não veja a terapia só como uma demanda, também é um espaço de acolhimento, eu também quero que ela se sinta bem aqui. Ela ainda não está totalmente confortável comigo, com as minhas demandas, então por isso a gente está separando 15 minutos de terapia para fazer o jogo que ela quer. Se a gente não fala isso e a família vê que a criança está mandando na terapia, ela vai falar o quê? Que você não está fazendo nada. Já aconteceu? Vamos ver no chat. Tá. Minha realidade é que eu acabo explicando até demais. O passo a passo. Temos que trabalhar e fazer alguns. E tem famílias que adoram e tem outras que aí eu tento realmente polir ter essa leitura social, né? Que para mim ainda é deficitária, mas já melhorei bastante. Tem famílias que vão precisar de menos dados, tem famílias que vão precisar de mais dados. É por isso também que a gente precisa ter muito esse manejo, né? De olhar qual é a necessidade de cada um. Tem pessoas que vão querer saber absolutamente tudo, tem pessoas que vão querer saber o mínimo possível. E aí, talvez, uma outra coisa também que é muito importante é fazer esse alinhamento com a família. Se a gente não está conseguindo ali fazer a leitura, a gente alinhar, olha, como que você prefere que eu te dê feedback? Quais são suas dúvidas? Enfim, assim você vai sentindo o que essa pessoa se identifica mais. Gente, agora o número 5. Quem tem Instagram profissional e usa? André, ele falou que sempre explica tudo, cada vez. Quem tem Instagram profissional e usa? A Roberta. A número 5 eu coloquei. É 5, né? Que eu tô sem óculos, gente. Porque eu acho que eu fico mais bonita sem óculos. Então, eu não gosto. Por isso que eu tô assim. Preciso chamar muita atenção para o número 5, que é a comunicação de meme na internet. Não estou falando que a gente não pode usar memes, inclusive adoro, uso também. Mas eu quero chamar a atenção aqui especificamente para memes que, de alguma forma, ridicularizam ou os nossos pacientes, ou os pais dos pacientes, ou os clientes, enfim. O que eu vejo, às vezes, não eu, por exemplo, se eu ouvisse que um profissional que eu contratei está postando, está fazendo certos tipos de piada, eu não ficaria confortável. Por exemplo, eu já vi assim, nem era, eu acho que era de unha, mas eu acho que eu já vi outros profissionais fazendo a piada assim, a unha é tanto, mas com terapia é tanto, aí bota o troço na boca do paciente. Gente, para o paciente não falar, paciente não, cliente. Ou você faz um meme porque o paciente faltou e não te avisou. A gente precisa trazer para o outro uma imagem também de organização. A gente precisa fazer combinados com os nossos pacientes. E, claro, nem sempre eles vão seguir, a gente sabe disso. Mas, primeiro, se eu fosse o paciente que faltou sem avisar, que no caso não sou, porque eu não faço isso, eu ia ficar chateadíssima, mesmo eu sabendo que eu estou errada, tá? Em ver algum meme sobre isso. Não gostaria. E, além de tudo, eu acho que isso passa para o outro uma imagem sobre o nosso serviço que é de desorganização.
do tipo, tá, eu tenho regras sobre o meu trabalho. Se a pessoa faltou em cima da hora e não avisou, ela vai precisar ali cumprir a regra. De repente, a sua regra pode ser avisar. Exatamente, a Ângela acha uma falta de respeito com o cliente. Eu também acho. Eu sei, gente, o cliente nem sempre tem razão, tá? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que expor isso, expor os erros, falar mal dos pais, ai, porque os pais se fazem de sonso, aí bota um meme, gente. Não façam. Isso não é nada profissional. A gente pode usar meme, a gente pode falar, mas expor, assim, condutas que não são positivas, condutas negativas dos pais dos pacientes, não é bacana. Porque o outro também está vendo. E percebe que isso é uma forma de jogar indireta? Profissional está jogando indireta para as pessoas. Não podemos fazer isso. Tá bem? Outra coisa também que eu vejo às vezes. Tem uma pessoa, obviamente não irei citar nomes, que eu vejo, e não tá aqui não, mas é só um exemplo. Todo dia que eu entro no que eu vejo, é uma pessoa que eu sigo, está reclamando de cansaço. Todo dia, assim, todo dia a pessoa está cansada. Gente, eu sei, a gente está cansado. A vida é assim, a vida é difícil, nós estamos cansados. Eu estou, desde o mês passado, eu também estou todo dia cansada. Mas percebe que o outro guarda na memória dele aquilo que eu repito mais. E se eu estou sempre repetindo que eu estou cansada, que as demandas de terapia estão acabando comigo, que eu não estou dando conta, que está difícil, alguém vai querer trazer mais? A pessoa não vai querer ser atendida pela gente, porque ela vai pensar assim, nossa, tadinha, já está tão cansada, eu vou trazer mais uma carga para ela? Tem isso. Não só isso, tá? Coisas que a gente comunica, que a gente posta repetidamente. A gente precisa tomar muito cuidado. E falta de clareza quando a gente está falando de condições da prestação de serviço, do nosso trabalho. Então, a gente não explicar as regras. Olha, a regra é essa, eu vou dar. A gente tem aqui advogado fala para a gente fazer o quê? Contrato. Nem tô vendo mais ele, cadê ele? Sumiu para mim. Mas advogado fala para a gente fazer contrato, tem que ter contrato. Leide, eu brinco com as meninas assim, eu falo assim, ó, sem contrato não tem contato, né? Sem contrato não tem contato, não passa para a próxima fase do jogo, sabe? Não entra para dentro se não assinar o contrato. Se não passa o time, aí depois acabou. Exatamente, aí depois a pessoa não quer assinar, aí depois a gente pode querer o quê? Ir para a rede social reclamar que o pai faltou e não avisou, mas é só você ter um contrato que já vai especificar tudo e não vai, claro, né? Não vai eliminar todas as dores de cabeça, mas vai proteger a gente de muitas. Então, faz contrato, coloca lá as regras, atraso. Gente, teve uma vez que eu não fiz contrato, porque, ai, nossa, eu não fiz, esqueci. E foi, assim, o que eu sofri fazendo esse atendimento, porque a pessoa faltava, e eu falava, não, mas nunca expus na internet, tá? Fique claro. E aí, a gente precisa ter contrato. Meu marido fala que palavras voam ao vento, né? Que às vezes a gente fala e depois a pessoa fala, não, mas você não falou, eu não lembro disso. Eu não lembro que você falou isso, né? Nessas horas, nunca lembra. Então, faça contrato. Seguindo. Deixa eu voltar aqui. Então, a gente já viu alguns erros. Gente, eu estou... Olha só, estamos na metade, mas vai dar certo. Então, a primeira impressão é muito importante para essa geração de valor. A gente tem, hoje em dia, uma primeira impressão que ela pode ser online, então, através de um site, do Instagram, do WhatsApp, do e-mail. O e-mail hoje em dia é menos usado, né? Mas que a gente precisa tomar cuidado nesses lugares. A gente precisa de ter o mínimo de organização. E aqui eu digo também organização visual. No Instagram, não estou falando que a gente precisa ser designer, não, tá?
mas ali uma organização visual, uma escrita que não está cheia de erros de português, que está ali bem desenvolvida. Se for um vídeo, também um vídeo que está numa luz que você gravou de repente na frente da janela. Essa primeira impressão vai trazer para o outro. Lembra que a gente tem a embalagem do nosso trabalho, que é ali a caixa de presente, e a gente tem o nosso trabalho em si, que é o anel de diamante? Essa primeira impressão, ela vai ser também essa embalagem. Ela vai fazer a pessoa querer abrir, querer saber, querer ver o que tem lá dentro, querer entender mais sobre o trabalho. E a gente precisa estar consciente disso. E depois, né, se a gente venceu essa primeira etapa, a gente vai para essa primeira impressão, que é no presencial, que é como que eu recepciono essa pessoa. Lembra que eu falei que eu amo minha ginecologista, ela vai me buscar na salinha, lá fora, me oferece cafezinho, chocolate, é uma delícia. Então, como que a gente recepciona essa pessoa? Eu tenho uma dica, gente, que me rendia, se vocês gostam de postar, e que os pais postem, me rendia muito post, e os pais adoravam, que é toda vez que eu ia fazer devolução com o pai, eu pegava, coisa simples, tá? Não precisa gastar muito dinheiro, não. Deixa eu pegar aqui. Eu pegava um post-it, pegava uma caneta e eu escrevia: bem-vindo, fulano. Sei lá, bem-vindo, Luiz. E aí eu pegava um copinho de água, colocava ali do lado. Aí dependia do dia, tá? Por exemplo, já teve mãe que falou para mim que estava de dieta porque ia casar e eu comprei uva, frutinha. Mas normalmente eu colocava ali um chocolatinho, um bis, sabe na Cacau Show, aquele chocolatinho de R$1? Eu colocava 2, daquele com isso aqui. Gente, a gente não gosta de ser bem recebido? Um negocinho disso aqui, quanto que custa um post-it? Uma caneta, uma tinta de caneta. E o chocolatinho, não precisa ser. Às vezes eu comprava caixa de bis, aí eu colocava 2. A pessoa já sentia aquilo ali, ela já chegava animada. Nossa, um carinho. Então, é importante a gente pensar como que a gente vai receber essa pessoa. Isso era uma coisa que não me dava trabalho, porque eu tinha que ter agilidade, né? Não podia ficar fazendo muita coisa, mas já gerava ali um afeto, uma sensação de cuidado na pessoa que eu estava atendendo. E aí, como que a gente vai estar em relação à postura, ao nosso tom de voz, ao nosso sorriso, ao olhar? Então, a gente olha para essa pessoa, ou a gente não olha, ou a gente fica o tempo inteiro escrevendo, ou a gente fica o tempo inteiro de cara fechada, não sorri nunca. Eu sempre gosto de falar também aos nossos pacientes, não tem culpa que a gente está sem tomar café, sabe? Claro que eu sou aqui defensora, a gente precisa se cuidar. Mas eu acho que o nosso paciente, quando ele vem até nós, é porque muito provavelmente ele está numa situação que não é nada fácil. E aí, se a gente recebe ele de cara feia, tá mais difícil ainda. Alguém quer falar? Acho que eu ouvi um microfone. Não. Então, vamos lá. Então, o que a gente pode fazer nesse primeiro contato? Eu sei que muitas de vocês fazem isso, tá? As que eu conheço que estão aqui, eu posso dizer, afirmar que fazem. Dá uma escutativa para essas pessoas. Então, de fato, ouvir. O que te trouxe aqui? Por que você está procurando atendimento? E ouvir, de fato, essa pessoa. Saber que escutar o som é muito diferente de ouvir. Quando eu estou ouvindo, eu estou oferecendo a minha atenção, eu estou olhando para essa pessoa, eu já estou pensando, analisando o caso, eu estou ali me adentrando, me interessando por aquilo, fazendo perguntas mais abertas, de repente, no começo. Ah, mas como que isso é para você? Como que eu posso te ajudar? Como que você percebeu isso, essa alteração? Vai ali dando espaço para essa pessoa falar. Porque eu acho uma coisa muito curiosa que nós, enquanto ser humano, a gente adora falar, né? Tem uma coisa que a gente gosta quando alguém pergunta alguma coisa da nossa vida, e aí a gente começa a falar, ainda mais fono, né? Fono adora falar. Eu sou uma delas.
Então, as pessoas gostam de falar, as pessoas se sentem bem. Deixa eu ver aqui um comentário. Leide, quando uma família entra em contato com você, e mesmo você acolhendo da melhor maneira, essa família insiste em saber de valores apenas. Vai acontecer. Por quê? Porque algumas vezes o valor, preço, vai ser o que mais pega para ela, o que ela está mais procurando. Então, tem as pessoas que vão estar realmente procurando um profissional de qualidade, claro, que caibam no bolso e vai querer uma pessoa que se identifique e vai priorizar isso. Mas tem pessoas que vai priorizar o financeiro, vai querer, de repente, ir na pessoa mais barata, e é por isso que ela só quer saber preço. Faz parte da vida, faz parte do jogo. O que eu faço nesse caso? Eu pergunto, por que você está procurando atendimento? O que é que te trouxe aqui? Se a pessoa falar, eu só quero saber mesmo o preço, você explica, sim, perfeito, eu perguntei isso, porque para mim é muito importante já começar a conhecer você, entender o caso, para saber também se eu atendo, mas como eu observei que a sua preocupação é essa, eu já vou te falar o preço. Aí você logo fala. Aí você fala, agora, você quer saber mais como funciona o meu trabalho? E aí você segue. Nem todo mundo vai estar aberto a esse diálogo. Faz parte. Eu vi um joinha aqui subindo. Vamos lá. Então, a gente tem que ter um tom de forma firme, mais acolhedor. E aqui, lembrando sempre dessa mensagem clara, o que você pode fazer pelo seu cliente, pelo seu paciente? Como que você pode ajudar essa pessoa? Você falar isso claramente, porque para a gente, enquanto profissional, é muito claro o que a gente pode fazer, até onde a gente pode chegar, até onde a gente não pode chegar. Mas para os pais, nem sempre vai estar muito claro. Então, tem muitos pais que procuram um fono porque a escola falou para procurar, ou porque o pediatra falou para procurar, e nem sabem o que estão fazendo ali. E aí é nosso dever mostrar. Mais uma vez, gente, eu uso o exemplo de fono porque sou fono. Agora, vamos fazer uma prática, rapidinho. Quando a gente está ali no primeiro contato com alguém, é muito importante que a gente se apresente. Que a pessoa entenda quem é a gente, o que a gente faz, como que a gente pode ajudar. Só que também não dá para a gente ficar falando muito o tempo inteiro só sobre a gente. Afinal de contas, o paciente procura a gente porque quer a nossa ajuda. Mas vamos fazer uma prática? Como que você se apresentaria rapidinho em 30 segundos? Vocês querem escrever um texto? Deixa eu pegar uma água enquanto isso. Vocês já pararam para montar? Teve uma vez que eu atendi por muito tempo uma paciente de comunicação que ela liderava uma equipe. Na verdade, ela ainda lidera. Agora, gente, olha que chique, ela se mudou para a Holanda, porque agora ela lidera uma equipe lá na Holanda, depois da gente fazer trabalho de comunicação. E aí ela tinha muita dificuldade em liderar a equipe. Ela era líder, mas ela não gostava de falar, ela não gostava de se apresentar nada. E a primeira coisa que eu trabalhei com ela foi a apresentação pessoal. Às vezes a gente acha isso muito básico, né? E aí eu fiquei com ela 3 anos de atendimento. Foi uma paciente que a gente precisou trabalhar muitas bases. E ela, até o fim do atendimento, ela falava assim, nossa, Leide, você não sabe como que foi bom para mim treinar a minha apresentação, porque o começo normalmente é mais difícil. Então, esse start, essa coisa do, então, oi, eu sou fulana, eu tô aqui para te ajudar hoje, às vezes traz uma tensão maior. E aí, como ela já tinha treinado, ela se sentia mais segura para fazer essa parte e depois o resto desenrolava. Então, vocês já pararam para pensar sobre isso? Tem, assim, uma mini apresentação. A Ângela abriu a câmera, eu acho que ela quer se apresentar.
Em 30 segundos. Coloquei em apoio. Acabei de entrar em casa. Sou Ângela Diniz, sou fonoaudióloga. Gostaria de minimamente falar sobre um trabalho que eu amo fazer na fonoaudiologia. Eu sou instrutora de um programa que se chama Baby Science no Brasil, a única instrutora certificada no Brasil, e eu teria o maior prazer de apresentar esse programa para vocês. Apenas para deixar um gostinho, os gestos falam mais do que palavras para os bebês, e muitas mães não têm essa consciência. Então, é uma excelente forma da gente começar a ensinar, né, ao nosso bebê o uso dos gestos como uma primeira forma de comunicação. Basta estar atento, porque naturalmente os bebês já fazem. Então, esse é o meu grande amor na fonoaudiologia, para além de tantos outros que eu faço também com amor. É isso. Adorei essa apresentação. Fiquei com vontade de conhecer mais também. E se eu fosse mãe, aí eu ia querer mais ainda. Mais alguém? Vamos ver se temos pessoas corajosas. Eu já aproveitei para fazer o merchan na minha apresentação. Podem me procurar lá, que depois eu tenho o maior prazer de falar um pouquinho mais para vocês. Então, procurem a Ângela, gente. Vamos seguir. Então, o importante é que vocês façam um exercício para vocês, tá? Se vocês estiverem acanhadas, tudo bem, eu aceito, a gente está só se conhecendo hoje. Seguindo. Como então que deveria ser, como que a gente precisa observar a nossa comunicação durante a prestação de serviço? Então, a gente falou sobre a comunicação ali da primeira impressão, dos primeiros momentos. A gente está conhecendo, acabou de chegar o paciente, ou a pessoa mandou mensagem, aí a gente vai fazer o primeiro atendimento. Depois, a gente precisa prestar esse serviço. E como terapeutas, que eu acho que a maioria daqui a gente vai ter uma prestação de serviço que ela vai perdurar por um tempinho ali, normalmente. Então, como que deve ser uma comunicação que aumenta a percepção de valor sobre o nosso trabalho? Tem muita clareza sobre aquilo que a gente está fazendo. Então, mais uma vez, eu sei, gente, já estou batendo muito nessa tecla, mas é porque é muito importante. Semana passada, eu recebi um caso de uma pessoa que a criança já tinha passado por fono, e aí a pessoa falava, mas eu pergunto, tá, interessante, mas o que estava sendo trabalhado? Eu não sei. Porque foi por isso que eu decidi trocar, porque a pessoa não me passava informações. Como assim, gente? Temos que passar informações, a gente tem que mostrar de forma clara. A gente é guia turístico, #somos guias turísticos dos nossos pacientes, dos pais dos pacientes, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso atendimento. Então, a gente vai precisar explicar ali por que da gente estar seguindo essa conduta, por que a gente não está seguindo outra conduta. Quer ver uma coisa que acontecia muito? Eu fiz pós em aba, tá? Eu tenho pós em aba, mas eu não trabalhava especificamente com aba dentro da clínica que eu atuava, trabalhava com outra abordagem. E, às vezes, a mãe ia para consulta com neuro e ela chegava meio desesperada, assim, nossa, socorro, eu tenho que trabalhar tenho que mudar de fono, porque você pode fazer aba, você tem pós, não sei o quê. E aí, ao invés de eu falar assim, não, eu não trabalho com isso, eu explicava para ela, não, a minha conduta é essa, a gente pode fazer assim, ou eu posso te indicar um profissional assado. Então, mas eu explicava o porquê daquilo, porquê da minha decisão. E aí, na grande maioria das vezes, as pessoas compreendiam. Só de eu explicar, claro. Vai acontecer 100% das vezes? Não, não vai. Vai sempre ter. Não é porque a gente está explicando que o outro vai compreender, mas na grande maioria das vezes vai funcionar. Então, explicar para a gente, para o outro, por que a gente está tomando uma conduta e por que a gente não está tomando outra. Isso é extremamente importante enquanto a gente está ali prestando serviço. Reforçar a conquista do paciente ou do cliente. Porque, às vezes, a gente quer focar muito no que ainda precisa ser feito.
Então, a gente ainda precisa instalar o R, a gente ainda precisa instalar o L, a gente precisa disso, daquilo. Tá, mas o que a gente já conquistou? E isso é essencial para os pais também, para a família, ou se o paciente é adulto, para a pessoa se manter engajada no nosso atendimento, no nosso tratamento. Então, olha, fulano, que legal, quando você chegou aqui, você não se sentia ainda preparado, ou você não conseguia fazer esse som do e agora você consegue, parabéns. E aí, olha, a gente já conseguiu isso, agora a gente vai juntos conseguir aquilo. Vamos lá? Percebe que é diferente de falar assim, não, porque a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. A gente precisa reforçar também aquilo que a gente já tem. E, mais uma vez, usar a linguagem acessível sem ficar também só falando piada não, perdão, falando jargão, falando interjeições, né, tipo, esse tipo de vocabulário, mas um pouquinho também, às vezes, pode aproximar a gente do nosso paciente, porque quando a gente fala com linguagem muito técnica, a pessoa pode se sentir um pouco distante. Então, eu coloco ali, às vezes, um pouquinho de um nézinho, uma coisa assim que aproxima. Falando como usuária do serviço, tá bom? Todo mundo me conhece aqui, já sabe da história do Luquinha, né? Do Lucas. Então, eu levo ele muito nas terapias e a gente recentemente trocou de psicóloga, né? E foi para uma outra psicóloga. E aí, essa nova psicóloga está me dando uma raiva, assim, gente, internamente, porque, assim, todo final da sessão ela fala assim, foi tudo bem. Foi tudo bem. Foi tudo bem. Ok. Quando foi hoje, eu não aguentei. Hoje eu falei assim, mas foi tudo bem o quê? Que dia que você vai me dar a devolutiva dele e falar assim, o que a gente vai trabalhar? Enfim, que dia é esse? Já está dando quase 3 meses e até hoje, todo dia, é tudo bem. Então, enfim, já me subiu um negócio assim que, meu Deus do céu, que raiva desse negócio. Enfim, para quem não está falando para os pais no final da sessão, pelo menos uma coisinha ali, bom, para mim, isso faz muita diferença, tá? Não aumenta a percepção de valor, de você entender o que está sendo feito. Foi tudo bem, mas foi tudo bem o quê? A gente propôs uma atividade assim, assim, assado, ele engajou na atividade, ele se interessou por fazer. Peço que você reforce em casa, porque, gente, a gente não tem que dar continuidade às coisas em casa. Como que a pessoa vai dar continuidade se ela não sabe o que é? Né? Muito bem, mas adorei. E isso é muito importante porque às vezes eu sei que é muito corrido. Às vezes a pessoa entrega um paciente, já pega o outro logo em seguida, mas separar, se é corrido, de repente já separar os 5 minutinhos da sessão no final, para isso, porque sem esse feedback, por exemplo, já aconteceu de ter pais que preferem feedback uma vez ao mês do que sempre, assim, na clínica onde eu trabalhava. Mas isso precisa ser combinado, e foi uma escolha do pai. O pai preferia fazer dessa forma, e aí, uma vez por mês, ao invés da criança ir para a sessão, era uma sessão ali maior de feedback devolutivo, de mostrar, não sei o quê. Mas a pessoa solicitou e foi combinado. Por exemplo, se essa profissional tivesse combinado com você que seria dessa forma, provavelmente a percepção de valor sobre o trabalho estaria sendo diferente. Mas a gente precisa fazer combinados. A gente pode escolher trabalhar de forma X ou de forma Y. Eu posso escolher dar o feedback todo dia, que é o que eu gosto mais, ou eu posso escolher dar o feedback um pouco mais longo uma vez ao mês. Mas isso precisa ser combinado. Né? Voltando. E aí, opa, alguém falou, voltei, alguém falou, deixa eu ver. A Ângela levantou a mão. Pode falar, Ângela. Isso. Pensando nessa questão da personalização mesmo, né, do serviço, eu tenho essa prática de fazer essa devolutiva imediata após a cada atendimento, ou colocar os pais 10 minutinhos antes de terminar o tempo na sala para fazer esse tipo de orientação direta.
para que eles entendam, apresentar um exercício, mostrar como eu fiz, né, uma estimulação, né, intraoral, dar algum recursozinho bobo que a gente tem, uma espátula dessa que você usa com a criança, eu dou para levar para casa 2, 3, olha, faz mais, né? Usa os recursos que tem, então faz com a escova, faz com essa espátula, coisas simples, que eles realmente saem muito com o coração quentinho, né? Que eu digo assim, com o coração quente, de saber o que é que eu posso fazer para continuar e que assistência é essa, né? Que eu estou recebendo dessa profissional. Então, assim, graças a Deus, eu tenho um feedback muito positivo. Hoje, de fato, minha grande preocupação está na recepção desse atendimento remoto. Leidiane, né? Isso. Pode chamar de Leide. Então, assim, Leide, essa comunicação eu sinto que eu tenho ela fácil e que eu já tenho todo um manejo de acolhimento mesmo aos pais. Eu assumo essas famílias de fato quando a família chega no meu consultório. Mas a relação que atravessa o meu fazer, que é da assistência hoje para mim, né? Eu acredito, não sei se você vai falar para frente, é que tá me tirando o sono, sabe? Tá me tirando o sono. E aí eu fico pensando assim, por ser uma empresa contratada, uma terceira pessoa que está lá do outro lado, já veio ao meu consultório, já fiz alguns encontros para esse direcionamento, mas eu sinto que é uma pessoa que é muito objetiva nas falas, que não entendeu o meu valor ainda, que eu perco clientes, que não faz essa informação com mais cuidado e afeto. Eu digo que a pessoa tem que saber e sentir quem eu sou, para fazer acontecer do outro lado de lá, com pelo menos algo próximo do que eu gosto de fazer com essas famílias e como eu gosto de tratar essas famílias. Porque eu trato de fato com afeto as mães que chegam para mim. Eu abraço. Eu não sei abraçando os pais, mas se eles me permitirem um abraço também. Tem dias que a gente está querendo só um abraço para, né, se sentir mais, enfim, fortalecido. Até para cuidar do filho e dar um abraço ao filho também. Né? Então, hoje é meu grande movimento, assim, sabe, Leida, de estar tentando trazer essa pessoa para entender o meu fazer, para Perfeito. Então, eu realmente vou te agregar valor nessa entrega, na recepção desse telefonema, porque eu sinto que está ainda faltando, sabe? Mas, enfim, era perfeito. uma Vou trazer algumas. assim, uma Perdão, fala pode que falar. pedindo de socorro. Como é que eu posso fazer para Eu vou trazer melhorar algumas essa sugestões. assistência remota? Vou trazer algumas sugestões para você. Então, claro, as pessoas vão ter formas de funcionar diferente. Eu também sou essa pessoa que gosta de dar muita atenção quando a pessoa chega, mas eu entendo que existem pessoas que são diferentes. E aí, quando a gente precisa da prestação de serviço de uma pessoa que tem uma forma diferente, a gente vai precisar investir muito em treinamento. Então, como que eu posso treinar essa pessoa? Uma sugestão é que você faça, por exemplo, você abra o WhatsApp com essa pessoa e veja as mensagens junto com ela e vá falando, vai anotando, olha, aqui eu teria respondido assim, você podia ter respondido assado, e anotando, fazendo com ela um scriptzinho. Ah, a pessoa perguntou do preço da consulta, você pode mandar mais ou menos assim, adaptando, e aí você faz alguns scripts, claro, deixando claro para ela que ela pode editar, que ela tem que mudar ali alguma coisa, mas você vai criando padrões de resposta do que você gostaria. Essa é uma opção. A segunda opção, que eu já vi, inclusive era uma nutricionista falando sobre secretárias de nutricionistas, ela trazia assim, a pessoa ela não conhece o valor sobre o seu trabalho. Se essa pessoa tem filho, eu recomendo fortemente que você ofereça uma consulta para o filho dela, para ela entender a fundo
como que você trabalha. Se ela tem um sobrinho, de repente uma criança próxima, se você puder, tá? É uma sugestão. Porque quando a pessoa entende o trabalho, ela vê lá de dentro, ela vai também conseguir dizer para o outro como é que é. Porque às vezes ela pode não estar entendendo o que é, o que está acontecendo ali. Então, é mais uma sugestão, e aí você vai ali, de repente, no começo, semanalmente, sentando com ela, 30 minutinhos, vamos olhar o WhatsApp. Olha, é muito importante para mim que você responda a mensagem dessa forma. Vai fazendo scripts, vai anotando ali, vai treinando essa pessoa. Se você perceber que fazendo isso não está funcionando, aí eu recomendo você começar a buscar outra pessoa para colocar no lugar, porque aí pode ser que a pessoa não esteja interessada, né? E aí, quando você for contratar essa nova pessoa, eu recomendo que você faça meio que uma prova, um testezinho de como que seria. Por exemplo, você fala, olha, a pessoa te mandou a mensagem X, como que você responderia? E aí você já faz ali um teste com essa pessoa para entender se está adequado para o que você está procurando ou não. Tá bem? E o Miguel falou aqui de aula de script de vendas e atendimento. Achei excelente. Acho muito bom, porque faz muita diferença no dia a dia. Eu, por exemplo, eu tenho as minhas mensagens prontas, que obviamente eu fiz ali com muito carinho, muito afeto, mas a gente não consegue ficar digitando coisa nova para todo mundo que chega. Por exemplo, como funciona o seu atendimento? E aí, a gente, imagina só, a gente tem que fazer um textão toda vez. Então, eu tenho ali uma coisa mais ou menos pronta, que eu edito uma coisa ali, uma coisa aqui, mas que facilita muito. Então, é muito bom ter scripts. Peçam o Miguel aí para fazer essa aula, que vai ser, ó, maravilhoso. Seguindo. E aí, a gente se apresentou, a gente fez todo o trabalho com a pessoa evoluiu, arrasou. Está na hora de encerrar. Primeiro, né? A gente pode falar sobre o encerramento da sessão, da consulta, ou o encerramento do ciclo de atendimento, do contrato no geral. Quando a gente está falando de encerramento da consulta, da sessão, é muito importante a gente sempre falar, bom, qual que foi a evolução, ou qual que não foi a evolução, mas o que era esperado e que não aconteceu, e quais são os próximos passos. Próximos passos é uma coisa extremamente importante da gente fazer, porque gera no paciente ou nos pais do paciente essa necessidade de continuidade. Percebe? Que eu falo assim, olha que bacana, ele já consegue falar o L em palavra. Agora, o próximo passo é que ele consiga falar o L em frase pequena. Percebe que eu estou dando ali para o paciente uma necessidade de continuidade? Porque acontece muitas vezes, tem paciente que melhora um pouquinho e já vai embora, né? Não acaba o tratamento. Acontece por vários motivos, mas um dos motivos é porque às vezes a pessoa não vê a necessidade da continuidade, esses próximos passos. E também aí a pessoa fez o tratamento, concluiu tudo, e a gente vai encerrar um ciclo de atendimento. O que a gente pode fazer? Eu gosto muito de fazer uma celebração, então, dar certificado, dar um presentinho, dar alguma coisa, fazer uma sessão especial que a pessoa pode escolher, né? A criança, se for criança, adora escolher o que vai ter nessa sessão. E você pode também abrir um espaço para continuidade, se isso fizer sentido. Então, você pode fazer um upsell, que é uma palavra chique para você oferecer um serviço a mais. Então, sabe quando você compra um hambúrguer e aí alguém te oferece o combo? Isso é um upsell, mais ou menos ali um exemplo mais rústico. Ou quando você compra, outro dia eu dei para o meu marido um exemplo de você comprou uma bicicleta. E aí eu chego e falo assim, nossa, mas você comprou essa bicicleta que é maravilhosa. O que você acha de você? Essa bicicleta é muito boa para fazer mountain bike
Eu estou no exemplo da bicicleta, porque eu aprendi a andar de bicicleta, gente, recentemente. Então, eu estou, assim, no exemplo da bicicleta. O que você acha de fazer mountain bike? Mas você não é muito bom nisso ainda, né? O que você acha de uma mentoria de 3 encontros? Que aí a gente vai aproveitar essa bicicleta que você comprou, com essa mentoria você vai sair arrasando no mountain bike. Então, você oferecer alguma coisa a mais para esse paciente, ou uma nova contratação, ou uma indicação, a depender. Se você tiver alguma coisa para oferecer, se não, agradece, comemora, encerra, faz ali eu gosto muito de fazer retrospectiva do que a gente conquistou junto, porque traz também, mais uma vez, essa sensação, dessa percepção de valor, porque muitas vezes os pacientes esquecem, ou os pais dos pacientes, esquecem como que eles eram no começo, sabia disso? Principalmente o povo da comunicação e da fala, porque a melhora, ela é gradual, quando a gente fala de terapia, né? A fisioterapia também, a melhora é gradual, na psicologia. Quando a gente fala de algo terapêutico, muitas vezes a melhora não vai ser assim, de um dia para a noite. E aí a pessoa esquece. Às vezes a pessoa esquece que ela chegou na psicóloga e ela tinha ansiedade todo dia, porque ela foi espaçando mais. Então eu gosto de lembrar, olha, você chegou assim, agora você está saindo assim, parabéns, mérito seu, vamos comemorar. Mas é sempre bom a gente fazer um recordatório daquilo que a gente viveu juntas, mais uma vez, para reforçar o valor do nosso trabalho. Online, o que a gente pode fazer? No Instagram, por exemplo, que eu sei que é o que as pessoas usam muito. Mostrar bastidor do trabalho. Então, mostrar que você está estudando, que você está preparando material, que você está preparando uma sala para o atendimento. Você pode também trazer alguma coisa mais de autoridade. Ai, Leide, que palavra é essa? Ué, quando você está estudando e aí você vai ensinar sobre um artigo que você leu, você vai ensinar sobre algum assunto, você vai estar sendo autoridade nesse assunto. Você pode mostrar uma prova social. Leide, meu Deus, o que é isso? Prova social. É mostrar alguma mensagem, algum depoimento que você recebeu sobre o seu trabalho, algum agradecimento. Claro que sempre com autorização escrita, assinada, bonitinha, porque senão pode dar problema. E, mais uma vez, lembrando, cuidado com reclamação em excesso, porque tudo comunica. Se eu só apareço no Instagram para reclamar, para dizer que eu estou cansada, para dizer que está difícil, eu estou trazendo isso de comunicação para o meu paciente, tá? Então, no WhatsApp, a agilidade, e aqui eu quero fazer um parênteses, que eu sei que nem sempre a gente consegue fazer isso, porque a gente atende, muitas vezes a gente que também responde o nosso WhatsApp, então eu sei que nem sempre é possível. Talvez valha a pena testar ali no WhatsApp Business, quando não tem secretária, né? Essa questão de, oi, tudo bem? Obrigada pela sua mensagem. Eu estou atendendo agora. Aí você programa para os horários que você está atendendo. Mas daqui a pouco eu já vou responder você. Então, você já dá ali umas boas-vindas para a pessoa, não deixa ela totalmente sem resposta. E quando possível, você vai já atender, falar de um atendimento personalizado. E aqui, eu falei que eu tenho textos prontos, né? Falei que a gente não consegue fazer textos novos e nem precisa fazer para todo mundo, mas, gente, não significa que a gente vai copiar e colar a mesma coisa para todo mundo. Então, no meu texto, por exemplo, eu gosto de falar: ah, você falou que o seu filho tem X dificuldade. E aí eu trago elementos do que a pessoa me falou e eu edito alguns trechozinhos do meu texto para ficar o que mais personalizado. Então, não é porque a gente tem um script que a gente mesma montou que a gente não pode mexer nele. Eu coloco ou tiro coisas a depender do que faz sentido. E-mail eu coloquei aqui para a gente ter consistência, proximidade, mas, sinceramente, até hoje eu só conheci uma pessoa, uma médica, que usa e-mail como forma de contato. Não sei se vocês usam. E aí, prática.
revisar uma mensagem padrão e reescrever essa mensagem. Então, digamos que alguém perguntou para você assim: sono, nutri, TO, físio, psicóloga, como que funciona o seu trabalho? E você precisa escrever essa mensagem. Se você já tem, você revisa essa mensagem. Se você não tem, você escreve e você deixa ali, ó, guardadinho para quando alguém perguntar. Tá bem? Gente, é para fazer, hein? Senão eu vou puxar a orelha de vocês. E aí, a gente vai, então, para o nosso tripé da comunicação de valor, que é a clareza, ou seja, eu explicar o porquê, eu explicar o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo. A pessoa está entendendo o que está acontecendo? Eu estou sendo uma boa guia turística dentro desse trabalho todo que eu estou fazendo? A pessoa, ela está sentindo que ela está bem tratada, ela está sentindo que ela está acolhida, ela está se sentindo vista por você, ela está se sentindo, que ela pode confiar em você? Ou não? Ou a gente está ali comunicando bagunça, desordem e coisas feias. E aqui, uma outra coisa importantíssima, a ação. Essa pessoa está entrando em ação. Ai, Leide, como assim? Que ação? Quando a gente está fazendo algo que é terapêutico, muitas vezes a gente vai precisar que a pessoa faça alguma coisa em casa ou em algum ambiente. A gente vai precisar que essa pessoa entre em ação, que ela faça alguma coisa. E como que a gente faz isso? Pedindo que ela faça. Claramente. O que às vezes eu vejo, a gente vai orientando assim: ah, seria muito bom fazer X, seria muito bom fazer Y, para o caso do seu filho é interessante tal coisa. Mas no final, particularmente, eu gosto de amarrar isso. Como que eu coloco? Eu pego o meu papelzinho e eu falo: olha, a gente precisa de X, Y e Z para essa semana. Me fala, o que você consegue fazer dessas três coisas? Ah, você consegue fazer só X e Y? Beleza. Quantas vezes você consegue fazer X e Y? Ah, você consegue fazer 3 vezes na semana? Beleza, então vamos trabalhar com 3 vezes na semana X e Y. Percebe que eu tinha uma demanda que é X, Y, Z todos os dias da semana, mas eu também estou entendendo na realidade dela o que ela consegue fazer? E aí eu deixo muito claro o que eu quero que ela faça. Porque às vezes a gente fala assim: tem que estimular a fala em casa. Tem que estimular. Agora eu tenho uma conhecida super fofíssima que está fazendo físio. Aí ela tem que engatinhar. Ah, tem que colocar ela engatinhar. Ninguém deu essa orientação, tá? Para ela, eu tô só dando um exemplo. Tá, mas como? Quando? Quantas vezes? Quanto tempo? O que eu faço? Como que eu faço? Que brinquedo que eu uso? Que coisa que eu não uso? Então, a gente precisa ser muito clara. E quando eu estou atendendo adulto, por exemplo, eu tenho ali no Drive com os adultos um Word, que é onde eu mando as orientações. Eu mando tudo que ele precisa fazer para a semana, que foi concordado, conversado, mas fica tudo por escrito. Que a gente precisa, ó, pulso firme também, às vezes, para colocar esse povo para agir, sabe? E aí, no meio de tudo isso, a gente tem a comunicação verbal, que é tudo aquilo que eu estou falando, que eu estou expressando, que está saindo da minha boca, e a não verbal, que é ali a nossa postura corporal, a nossa expressão facial, também está um pouco relacionado com o todo. Então, como que está a organização da minha sala? Minha sala está bagunçada, minha sala está suja, minha sala está feia, eu estou bagunçada, eu estou descabelada, eu estou, enfim, eu não me vesti adequadamente para a situação, ou eu me vesti adequadamente para essa situação, coloquei ali uma roupa. Gente, vou contar um segredo para vocês. Eu amo comprar roupa de brechó.
É muito bom, é uma coisa assim, virou terapêutico para mim. Eu vejo um brechó, eu já quero entrar, garimpar, eu adoro. Inclusive, esse casaquinho, ó, contando para vocês, eu garimpei assim, eu adoro, acho maravilhoso, a gente acha muita coisa boa, porque às vezes a gente pensa que, eu não tenho dinheiro, então eu não posso me vestir bem, me vestir de uma forma mais adequada. Desde a época da faculdade, que eu também não tinha dinheiro, praticamente nenhum, eu já tinha muito essa noção. Então, eu ia num brechó que tem aqui, que é da AMA, da Associação do Câncer de Mama, e eles vendem as coisas muito baratinhas. E aí eu ficava lá garimpando. Já tinha essa noção de que precisava se vestir bem. Então, vamos ali pensar como que eu posso me apresentar melhor, claro, de uma forma confortável, mas que tenha ali uma embalagem, um presente para o paciente mais parecido com aquele azulzinho. Tá bem? E aí o paciente pode achar que tá caro, que ele precisa pensar, que ele não sabe se vai dar certo. Essas são as famosas objeções, são coisas que as pessoas falam para não consumir o nosso produto. Essa objeção do tá caro, gente, é uma objeção praticamente universal, né? Financeiro é algo que as pessoas pensam muito. E aí é importante a gente ter também um script, uma forma de responder quando a gente recebe essas mensagens. Por exemplo, o tá caro, é importante a gente mostrar o valor do nosso trabalho antes de falar o preço. Por isso que é importante perguntar do caso, a gente falar sobre a nossa conduta, o que a gente faz, o que a gente não faz. A criança tem uma alteração na fala, sei lá, a criança tem apraxia de fala e eu fiz o prompt, que é um método que as pessoas usam muito, é um método internacional para trabalhar com apraxia de fala. Eu já coloco ali. Tá, entendi, seu filho tem apraxia, que interessante, eu trabalho com isso, eu tenho esse método, nananã, antes de falar o preço, tá? Quando a pessoa fala assim, preciso pensar, clássico também, né? Quem nunca também falou isso? A gente também fala. Quando a pessoa fala preciso pensar, é porque ela está em dúvida ali de alguma coisa, e aí eu falo, que interessante, mas me fala, você precisa pensar em quê? Ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu possa te ajudar? E aí você fala a dúvida junto com o benefício do seu trabalho. Então, você não vai falar só, ficou alguma dúvida? Não. Você ficou com alguma dúvida sobre como o meu trabalho como fono pode ajudar seu filho a se comunicar, a se expressar melhor, para ele se sentir mais segurança? Percebe que aqui eu estou perguntando de dúvida, mas eu também já estou trazendo um benefício do trabalho? E aí eu vou e reforço, olha, eu sei que essa é uma decisão muito importante, você pode tirar comigo todas as dúvidas que você quiser, eu quero te ajudar nisso. Seja muito sincera com a pessoa, mas pergunta para ela, entende por que ela precisa pensar, porque às vezes ela está com alguma dúvida assim, nossa, como será que é o pagamento? Será que eu posso parcelar se for algum exame, né, alguma coisa assim? Então, entenda qual que é a dúvida. E tem também alguns casos, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se vai funcionar para o meu filho, porque o meu filho, ele é muito agitado. Eu já atendi um caso assim no online, que a mãe falava, nossa, mas é porque meu filho, ele tem 4 anos, e eu acho que ele não vai ficar parado na frente da tela para fazer atendimento. E aí eu trazia para ela, olha, mas eu já fiz vários atendimentos assim, eu vou te mostrar. E quando eu tinha alguma mensagem, eu mandava para ela, olha, a pessoa falou isso. E claro, a gente vai conversando, a gente vai vendo, eu tenho estratégia e tal. Então, quando a pessoa fala que não sabe se vai dar certo, é importante a gente mostrar para ela que outra pessoa já conseguiu e que ela pode conseguir também. E aí, gosto muito quando a gente está participando, até porque a gente não está aqui para jogar nosso tempo fora. Quero que sempre, sempre, sempre vocês tenham muito isso em mente, e eu também, é algo que eu levo para a minha vida, que é quando eu me coloco para assistir uma aula, para participar de alguma coisa, aquilo ali tem que me
me render alguma coisa. Reconhecimento parado não serve de nada. Então, assim, plano de ação. Toda vez que a gente assistir alguma aula, que a gente fizer alguma coisa, vamos ter isso como prática. O que eu vou fazer? Qual que vai ser a minha ação depois desse conhecimento que eu adquiri hoje? Primeiro, quero saber, vocês estão gostando da aula? Estou recebendo joinhas. Vamos ver. Vocês estão aproveitando? Joinhas, corações. Ângela falou que amor. Aida também. Então, já que vocês estão aproveitando, agora eu quero, a Débora também, trazer isso, que foi uma coisa que eu aprendi num curso que eu fiz com uma nutricionista maravilhosa. Ela sempre fala, toda vez que eu vou para o congresso, eu faço ali três abas, que é o que ela vai mudar na conduta dela, o que ela vai, algum dado interessante para ela usar, e aí ela já sai de lá pronta para entrar em ação. E é isso que eu quero aqui. A partir do que a gente conversou hoje, vou pedir para vocês pegarem um papel, uma caneta, ou escrever onde vocês conseguem, e aí colocar, pensando no que a gente falou, o que você vai começar a fazer? Então, alguma coisa que eu falei aqui, que você pensou assim, nossa, isso aqui eu posso começar a fazer hoje. A partir de hoje, eu vou começar, hoje que já está tarde, né? A partir de amanhã, a partir de amanhã eu vou começar a fazer isso. Aí você anota. Aí tem que anotar, hein? Aí vem para o outro. O que depois dessa aula, você pensou assim, realmente, não posso mais fazer isso, isso não tá legal. Anota também, tá? Plano de ação. E, claro, a gente também tem que valorizar as coisas boas que a gente faz. Então, a partir da aula, o que você já faz de muito bom e que você acha que você tem que continuar fazendo, ou que você tem que intensificar, que você faz muito bom, mas que você faz pouco. Vamos se colocar em ação, vamos fazer. Depois de feito isso, você deve estar se perguntando: nossa, Leide, mas eu não tenho tempo, é tudo muito corrido, muito cansativo. E eu entendo que a falta de tempo é uma coisa que pega muito terapeutas, fonos principalmente, porque é a minha área, mas eu imagino que outras também. E é por isso que eu criei o Criança Tagarela Clube. Porque lá no Criança Tagarela Clube, eu libero, a gente sabe que a gente precisa de muitos recursos, muitas coisas prontas para poder fazer ali o nosso planejamento, para poder fazer nosso atendimento. E lá no Criança Tagarela Clube, eu vou liberar recursos todo mês, recursos lúdicos, recursos com objetivos bem definidos, que as FOMs que assinam o clube opinam sobre o que eu vou estar criando, para otimizar o seu tempo, vai engajar o seu paciente, vai liberar tempo para você se dedicar a fazer outras coisas, que por exemplo, pensar ali em como que você vai receber melhor o seu paciente, qual a experiência que você está oferecendo para ele, de repente preparar algum kitzinho de boas-vindas, um chocolatinho com uma água e um post-it, igual eu dei exemplo aqui. Eu sei que isso demanda tempo, e aí quando você já tem coisas prontas para otimizar o seu tempo, você consegue fazer isso. Agradeço muito pela atenção, adorei estar aqui com vocês hoje. Passei um pouquinho do nosso tempo, né? 10 minutinhos. Mas como eu já falei, Fono gosta muito de falar. Aqui está meu Instagram, se vocês quiserem me conhecer, conhecer mais o trabalho, conhecer o clube. Leide Rocha Fono, pode seguir lá, mandar mensagem. E obrigada. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Deixa eu parar aqui de apresentar para eu ver vocês. Eu tenho, gostaria de agradecer. Você me trouxe muitos insights assim em relação a como responder essas famílias, principalmente
quanto a como realmente passar o nosso valor para essa família, né? Não só o acolhimento e tal, mas como mostrar o valor do nosso trabalho, porque muitas vezes as famílias vêm muito no sentido de saber o preço, mas quando a gente demonstra segurança, demonstra postura, demonstra uma fala ali precisa e segura para a família, ela vai entender o porquê que a gente cobra aquele valor, né? Eu achei muito interessante as suas colocações. Muito obrigada pela aula. Ah, eu que agradeço, adorei. E você também, ó, já internalizou, já está aqui falando, dando exemplo, adorei. É isso mesmo, a gente precisa mostrar para o outro por que é aquele preço, por que a gente trabalha dessa forma, e a gente faz isso por meio da comunicação. Porque comunicação, gente, é tudo. Comunicação é a nossa expressão no mundo. Eu posso, dentro da minha cabeça, ser qualquer pessoa, mas agora, se a minha comunicação não transmitir isso, ninguém vai saber. Deixa eu ver aqui. Gente, é verdade, a Ayla é minha fã número 1, eu vou dar esse posto para ela. Desde a época que eu ainda estava na faculdade, a gente já batia papo e ela já falava. Eu tinha um podcast que, inclusive, eu tenho que voltar, porque né, dá para ver que eu gosto de falar. E ela ficava lá me pedindo, Leide, faz mais podcast, por favor. Então, mas obrigada a todo mundo, estou muito feliz de ter estado aqui com vocês. Deixa eu ver quem que a Débora colocou, aprendendo cada vez mais. Ah, obrigada, Débora, fico muito feliz. Quem que vai colocar em prática, fazer planos de ação? Quero saber. Coloca eu aqui. Eu gosto de interação, né? Igual o live. Coloca eu aqui no chat, por favor. Só para eu não achar que eu estou falando sozinha. Brincadeira. Vamos, viu? A Débora já está chamando todo mundo, falando que vai fazer. Muito bem. Inclusive, Leide, já anotei assim, várias coisas. Assim, eu também venho estudando muito sobre atendimento, enfim, sobre comunicação, sobre vendas também, né? A gente faz muito marketing para trazer as pessoas, mas quando a pessoa chega, a gente não sabe encantar a pessoa ali para vender. E aí, graças a Deus, assim, a gente vem trabalhando bastante, mas tem hora que eu pego algumas coisas na minha questão do meu atendimento ali, que eu tenho uma pessoa que faz o meu primeiro atendimento para depois chegar em mim, e aí pega algumas coisas assim que mata a gente de raiva. Eu falo assim, meu Deus do céu, menina, como é que você falou isso? Pelo amor de Deus! E aí a gente vai adaptando os scripts, né, logicamente, porque também a pessoa que chega aqui não é obrigada a saber de tudo, né? Então, a gente dá esses scripts, dá essas ideias, e a pessoa começa a pegar um pouco da nossa essência, né? De como é que é o Miguel, como é que é a Leide, como é que ele falaria nesse determinado caso. Então, os scripts só servem muito para isso. Mas eu adorei, anotei várias coisas aqui, enfim, surpreendeu todas as minhas expectativas. Eu já estava achando que isso hoje seria muito bom, mas hoje foi excelente, viu? Parabéns. Ah, fico muito feliz, obrigada. Ah, eu pensei em mais uma dica para dar em relação a esse treinamento. Gente, o que vocês acham de usar uma IA? Ó, dica de milhões. Você pega o chat GPT, pega mensagens que normalmente você recebe, treina ele com a resposta que você daria, pedindo para ele ali pegar o seu tom de voz, a forma como você fala, seus trejeitos. E aí, a pessoa, claro, você pode ter seus scripts fora do chat GPT, mas quando essa pessoa tiver uma dúvida, precisar de uma ajuda, ela pode jogar a mensagem ali e falar: como que o Miguel responderia essa mensagem? E aí, obviamente, que não é porque a gente está usando uma IA que a gente não vai ter nenhum crivo sobre aquilo. A gente precisa ter todos os crivos em relação a isso. Mas é algo que pode ajudar muito em relação a esse treinamento, né? Porque nós, quando é o próprio profissional que responde, a gente já sabe o que responder, os nossos próprios trejeitos, mas quando é um terceiro, que a gente precisa treinar, e obviamente a gente vai precisar investir muito tempo nisso, mas de repente treinar ali um chat, uma IA, para colocar e você ir alimentando ela como, aprende como que eu escrevo, olha, eu quero que você responda assim, quem sabe facilita também bastante. Perfeito, perfeito. Leide, ó, anotei, no finalzinho ainda anotei mais uma coisa aqui.
aulas que a gente pode trazer aqui para essa comunidade. Olha o que eu anotei. A gente pode fazer aula de criar processos nas clínicas, né? Estruturar processos. A gente pode fazer aula no script de vendas e de atendimentos. Isso foi muito bacana. E eu fiz um treinamento esses dias, porque eu estou implantando aqui no escritório uma IA, e eu criei um GPT para o meu escritório de contabilidade. Ou seja, para os meus funcionários perguntarem para o GPT as respostas daquilo que eles não sabem. E aí pode ser uma aula no futuro de como criar um chat GPT para a sua clínica. Tá? Exatamente. Gostaram? Gostei dessa, hein? Show de bola. Mas é isso, gente. Ó, muito feliz de todo mundo estar aqui participando, né? Enfim, foi muito bacana. Por último, mas não menos importante, vamos ligar as câmeras para a gente tirar uma fotinha final, né? Muita gente já saiu, mas vamos lá, meninas, só tem meninas. Eu também não passei maquiagem, tá bom? Eu não escovei o cabelo, não fiz chapinha, e eu sei, eu também estou cansado, que a gente, né, trabalhou o dia todo, mas não custa ligar a câmera só um pouquinho, só nesse momento, esconde a bagunça que está aí do lado, né? Eu tenho certeza, enfim, que vocês são umas divas, tá? Então, vamos lá, Priscila mostrando a bagunça lá. Show! Gente, então vamos lá para a fotinha, todas muito lindas. 3, 2, 1. Aí, deu certo. Estou vendo aqui pessoas do clube vieram assistir. Quem sabe, né, gente? A gente também não faz uma aula assim no clube, uma oficina, não sei, alguma coisa assim. Show! Show de bola. Ó, para quem não conhece a Leide, deixa o teu Instagram aqui, né? @Leide Rocha Fono. Ótimo. Muito fácil. Posta uma fotinha, eu coloquei lá no grupo a foto de todo mundo aqui, posta, marca a Leide, marca o Miguel, né? E, enfim, espero que esse dia de hoje tenha sido bacana. Leide, volte sempre que você quiser, as portas estão abertas. Se quiser me levar também lá para o Criança Tagarela, para a gente dar uma aula para as fonos lá sobre burocracias também. Opa! Também. Gosto dessa ideia, gosto muito. A gente está aqui pronto. Então, obrigado, viu? Muito obrigado. Eu vou escrever meu arroba aqui, então. Leide Rocha Fono. Boa noite, gente. Hora de descansar, que amanhã é sexta-feira. A Priscila faz parte lá do clube. Priscila, está indicado o clube para quem não conhece conhecer ou não está indicado? Super indicado, né, Priscila? Eu tenho assinatura já há um tempo e é muito bom. Viu? A Débora também. Viu, gente? Ó. Vão lá conhecer também. Me manda mensagem para mim. Até a sua mensagem da semana lá. Ó, você queria ver na sua cara, organiza suas coisas, faz aí, tem tudo pronto. Às vezes a gente precisa de um sacolejão. Não, mas foi num dia muito importante para mim, porque, né, eu estou no momento de movimento. Eu saí do Sul e investi bastante no consultório, e a estrutura que você dá é muito boa, está tudo pronto. Falta a gente se organizar, né? Exatamente. Eu gosto de falar isso, gente. Ninguém vai botar uma arma na sua cabeça e falar para você fazer as coisas que você quer. Ah, é porque eu quero emagrecer, porque eu quero ser saudável, porque eu quero consultório. Ninguém vai chegar do nada e falar, vai lá fazer. A gente tem que se organizar para fazer. E já está organizado lá na plataforma, né? Tudo. Tem planilha, eu quero achar o fonema tal, tá lá. Você clica, você acha, muito facinho. O jeito de arquivar também tem envelope. A temática, a dinâmica de uso para vários objetivos, né? Tá bem legal. Maravilhosa. Ela mesma já vendeu o meu clube para mim. Eu acho, Leide, ó a ideia aqui, eu acho que só falta a Priscila gravar um vídeo com um depoimento lindo, maravilhoso, falando tudo isso. É verdade, gostei. Vou fazer, vou marcar Leite. Show de bola. Obrigada.
É isso. Então, bom descanso para vocês. Um beijão no coração de vocês, tá bom? Fiquem todas com Deus. E aí a gente se encontra no nosso próximo encontro, Nós gente. estamos aqui na bagunça com as crianças, ó. Boa noite, gente. Muito Boa obrigada. noite. Tchau, 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 tchau. Pronto. Leide, obrigado de coração, né? Deixa eu parar de gravar aqui. Parar a gravação.